So basically, if you ask me what it's all about, I would say it is tongue-in-cheek, and it's not to be taken too seriously. Quando Freddie Mercury morreu, em 1991, o seu patrimônio era de 50 milhões de libras. Mas isto era apenas o início. A sua ex-namorada, Mary Austin, herdou 75% de tudo. Nunca se casou com ele, mas tornou-se mais rica do que a maioria das estrelas de rock. Depois, em 2021, os Queen venderam o seu catálogo musical por mais de 1 bilhão de libras. A parte de Mary disparou para 187 milhões de libras da noite para o dia. Mas eis a parte chocante. A outra pessoa que deveria ter herdado milhões, uma filha secreta que não recebeu nada. Hoje, vamos revelar a fortuna que partilhou uma família. Freddie Mercury nasceu como Farrukh Bomi Bulsara, a 5 de setembro de 1946, em Stone Town, Zanzibar, uma movimentada cidade portuária com forte influência africana. Arabay, Indiana e Britânica. Os seus pais, Bomi e Jer, eram indianos parsis de Gujarat que se mudaram para Zanzibar em busca de trabalho, e a sua casa tinha vista para o mar. Viviam confortavelmente com a ajuda de criados domésticos, incluindo uma ama chamada Sabine, e criaram Farrukh na fé zoroastriana. Assim, enquanto crescia rodeado de rituais ancestrais, também ouvia sinos de igreja ao longe e observava navios de todo o mundo a chegar ao porto. Esta mistura de culturas moldou-o silenciosamente desde o início, plantando as sementes para o estilo dramático e experimental, que mais tarde levaria para o Queen. A música encontrou-o cedo. Nas reuniões familiares, batucava nas mesas, imitando os sons de piano, mesmo antes de ter um instrumento a sério. A mãe enchia a casa com canções de embalar de Bollywood, e ele absorvia cada melodia. Aos 7 anos, graças ao boom do comércio de cravo da Índia, que trouxe dinheiro extra para a casa dos Bulsara, na década de 1950, recebeu o seu primeiro pianinho de brincar. Era pequeno, mas ele tocava-o sem parar, criando melodias simples inspiradas pela ilha que o rodeava. Cantos Swahili, hinos religiosos, canções de Bollywood e os sons das ruas de Zanzibar misturavam-se na sua mente. Estas melodias da infância acompanharam-no por toda a vida. A sua educação começou em Zanzibar e depois estendeu-se para a Índia. Aos 4 anos ingressou na escola missionária de Zanzibar, dirigida por freiras anglicanas. Era tímido e frequentemente alvo de piadas por causa dos seus dentes salientes, algo que o acompanhou até a vida adulta. Quando completou 8 anos, os seus pais inscreveram-no na escola St. Peter's em Panchgani, na Índia. Esperavam que se dedicasse aos estudos, mas, em vez disso, encontrou ali a música. Entrou para a banda da escola, os Hectics, e começou a levar o piano a sério. Ao mesmo tempo, continuava a praticar rituais zoroastrianos, criando uma estranha, mas poderosa, mistura de influências. Quando Zanzibar conquistou a independência em 1963 e as tensões aumentaram, a família Bulsara teve de abandonar definitivamente a ilha. Esta fuga pôs fim à sua infância na ilha e impulsionou-o para a vida que o tornaria famoso, a vida em St. Peter's foi rígida e solitária no início. Farrukh, com 8 anos, escrevia cartas para casa cheias de tristeza porque tinha saudades da família, mas ficar lá trouxe-lhe novas descobertas. O coro da escola apresentou-lhe a música clássica ocidental e compositores como Mendelssohn, e os professores repararam na sua ampla extensão vocal ainda em criança. Estudou piano com afinco até atingir o 4º grau tanto na teoria como na prática. Panchgani ficava longe de Zanzibar, mas a escola proporcionou-lhe algo de que necessitava. Ensinou-o a usar a voz. Ele também experimentou desporto. Embora não gostasse de cricket, aos 10 anos surpreendeu toda a gente ao marcar meio século num jogo escolar. O tênis de mesa era a sua verdadeira paixão. Tornou-se campeão escolar aos 10 anos e ganhou prêmios de melhor jogador júnior aos 12. Foi capitão da equipa e usou seus pequenos ganhos para comprar discos de Cliff Richard e Elvis Presley. Estes discos levaram-no ainda mais para o rock and roll. Os seus colegas de turma recordam um rapaz tímido fora do palco que se transformava noutra pessoa no instante em que a música começava a tocar. Dizem que levava sempre um gira-discos, ansioso por partilhar as canções que amava. Quando tinha 12 anos, algo de doloroso aconteceu. Durante um combate de boxe na escola, caiu e piorou a situação dos seus dentes salientes, que já eram bastante salientes. A lesão causou dor crônica e tomava aspirina diariamente para aliviar a dor.
Isso causou-lhe uma ligeira dificuldade de pronúncia, o que o deixava constrangido. Tentou terapia da fala, mas a dificuldade de pronúncia persistiu. Nasceu com 4 incisivos extra que causaram apinhamento na boca e a sobremordida. Vários médicos ofereceram-se para corrigir o problema, mas ele acreditava que a sua extensão vocal única de 4/8 provinha precisamente dessa estrutura. Recusou o tratamento durante anos por medo de perder a voz. Só mais tarde, quando se sentiu mais confiante, permitiu que um dentista corrigisse o problema, dando-lhe o sorriso que os fãs reconheceriam instantaneamente. A música impulsionou-o. Aos 16 anos, em 1962, formou a sua primeira banda a sério, The Hectics, com amigos da St. Peters. Tocavam covers de Elvis Presley, Cliff Richard e Little Richard. Farrokh usava roupas chamativas que pedia emprestadas aos alunos mais velhos e chocava toda a gente com o seu estilo. Fora do palco, mantinha-se quieto, mas no palco movia-se como um artista já seguro de si. Esses primeiros concertos foram pequenos, mas marcaram o momento em que ele trilhou o caminho que o levaria ao estrelato do rock. Opôs-se também a certos aspectos da sua educação. Durante as visitas à Índia, comia secretamente comida não vegetariana de vendedores ambulantes, embora as rígidas regras do zoroastrismo exigissem uma dieta vegetariana. Ele escondia-o dos seus pais. Esta rebeldia secreta gerou tensão em casa e ensinou-o desde cedo a levar uma vida dupla. Também lhe deu um sentido de independência que nunca o abandonou. Tudo mudou em janeiro de 1964. A Revolução de Zanzibar eclodiu e a violência varreu a ilha. Foram mortas até 17.000 pessoas, a maioria árabes e indianos. Os Bulsaras, por serem uma minoria, fugiram à meio da noite. Embarcaram num navio britânico levando apenas as suas malas. Farrokh, de 17 anos, viu o mundo que conhecia desmoronar-se atrás de si. Anos mais tarde, canalizou este sentimento de perda repentina em canções como Killer Queen, onde imagens ricas escondiam uma memória mais profunda de caos e medo. Essa fuga marcou-o profundamente, impulsionou-o em direção à nova vida que o aguardava em Inglaterra. Estabeleceram-se em Feltham, Middlesex. Farrokh adotou o nome Freddie para se misturar. No final da década de 1960, fazia biscuits, incluindo como bagageiro no aeroporto de Heathrow, ganhando apenas 2 libras e 50 pence por semana. O sentimento anti-asiático estava a crescer após o discurso Rios de Sangue de Enoch Powell em 1968, pelo que Freddie escondia frequentemente a sua origem dos colegas de turma. Ainda assim, compunha música em silêncio, escrevendo melodias debaixo da almofada à noite. A sua mãe recordou mais tarde que, mesmo nos dias mais difíceis, nunca deixou de compor. Para seguir em frente, voltou-se para a arte. Em setembro de 1964, ingressou na Isleworth Polytechnic para estudar arte e design. As suas pinturas eram ousadas e inspiradas nas paisagens de Zanzibar. Algumas obras ganharam pequenos prêmios e chamaram a atenção local, mas muitas vezes entrava em conflito com os professores, especialmente quando criava autorretratos nus que insinuavam a sua bissexualidade. Na altura, era um tabu e causava tensão. Os amigos disseram que a sua aparência mudou durante estes anos. Começou a usar roupas da moda e, aos poucos, foi se livrando do embaraço do passado. Por fim, abandonou os estudos, impulsionado pela frustração e pelo crescente desejo de se dedicar à música a tempo inteiro. Fazendo amigos através do tênis de mesa, encontrou outros músicos na Isleworth Polytechnic. Em 1967, formou uma banda chamada Wreckage. Tocavam blues visceral nos pubs e os gritos de Freddie chocavam o público. Aqueles gritos carregavam a raiva e o trauma que ele guardava desde a Revolução. A banda não durou muito tempo. No final de 1969, alguns membros afastaram-se da banda, mas a experiência ensinou a Freddie o quão emocionante podia ser uma atuação ao vivo. Foi uma pequena lição, mas ajudou a construir a base dos Queen. Depois, em 1968, surgiu o seu primeiro escândalo amoroso. Freddie namorava com uma rapariga chamada Rosemary Pearson, mas um dia foi apanhado a beijar um aluno no estúdio de arte. Em poucas horas, a história espalhou-se. Cochichos e julgamentos seguiam-no por toda a parte. Para escapar à atenção, mudou de escola. Mais tarde, insinuou este capítulo secreto numa divertida canção chamada Lazing on a Sunday Afternoon, relaxando numa tarde de domingo. O tom leve da letra escondia a verdade sobre o que estava a viver. Aquele momento moldou a forma como lidou com a identidade, a privacidade e a performance para o resto da vida.
Freddie Mercury subiu ao palco pela primeira vez em 1969, quando se juntou a uma pequena banda chamada Ibex. Mais tarde, tentaram o nome Wreckage. Tocava em pubs por toda a Yorkshire e Liverpool, e mesmo naqueles lugares fumados, algo nele atraía as pessoas. O seu primeiro concerto com os Ibex foi a 23 de agosto de 1969, no Octagon Theatre em Bolton. Tocou covers de Jimi Hendrix e dos Beatles, e a meio da atuação, de repente, vestia umas calças de lamé dourado como se fosse a coisa mais natural do mundo. O público ficou chocado, mas também não conseguiu desviar o olhar. Movia-se com uma espécie de alegria destemida. A 31 de outubro de 1969, no Ealing College, já estava a desapertar o pedestal do microfone e a usá-lo como parceiro. Os Wreckage nunca gravaram um álbum de estúdio, mas as gravações ao vivo dessa época mostram a sua voz a evoluir rapidamente. Músicas como Green e Cancer on My Mind deram uma pequena amostra do que ele poderá vir a ser. Quando o Wreckage se desfez, Freddie mudou-se para Londres em 1970. Não tinha quase nada, mas carregava o seu sonho como uma chama. Vivia em ocupações ilegais em West Kensington, partilhando quartos minúsculos com outros jovens músicos que também lutavam para sobreviver. O seu rendimento era de apenas 5 libras por semana, que ganhava criando cartazes. O diploma em artes gráficas que recebeu da Ealing Art College ajudou-o a encontrar estes pequenos trabalhos. Os imóveis ocupados eram desarrumados e frios, mas também fervilhavam de ideias. Nessa altura, Freddie compôs uma canção suave chamada Lover. Era sobre os seus sentimentos por um baterista heterossexual. Tornou-se uma confissão íntima gravada como uma pequena demo acústica. Naquela época, tal honestidade era arriscada, pelo que a música permaneceu oculta durante décadas. Mesmo nessa altura, já estava a aprender a colocar o coração na música. No início de 1970, tentou juntar-se a uma banda chamada Sour Milk Sea. Cantou com tanta potência que todos os que estavam na sala se viraram para o olhar. Ainda assim, disseram que ele era demasiado dramático, demasiado operático, demasiado extravagante para o seu estilo folclórico. A rejeição magoou-o profundamente. Isso levou-o a mudar o seu visual. Em 1971, pintou o cabelo de preto e deixou crescer o bigode para suavizar os traços que o faziam destacar-se num país onde o racismo estava em ascensão. De qualquer forma, a Sour Milk Sea não durou muito tempo. A banda desfez-se poucas semanas depois, ensinando a Freddie o quão frágeis as bandas podiam ser e o quão cuidadoso ele precisava de ser com as pessoas. Em 1971, tentou outra banda chamada Grand Hotel, e desta vez as coisas desmoronaram-se de forma dolorosa. Freddie envolveu-se num caso com a baixista, e a verdade veio ao de cima quando a banda encontrou cartas de amor. O choque abalou o grupo. Despediram-no na hora. A decepção amorosa levou Freddie a um estado de profunda tristeza. Os amigos disseram depois que tomou comprimidos para dormir e passou por um enorme susto com uma overdose. Na altura, isso nunca se tornou público, mas abalou-o profundamente. Durante algum tempo, carregou essa dor como uma sombra pesada. Mesmo assim, continuou em frente, transformando lentamente a mágoa em combustível. No final de 1971, estava pronto para se tornar uma nova versão de si mesmo. Mudou legalmente o seu nome de Farrokh Bulsara para Freddie Mercury. O nome parecia-lhe mais leve e luminoso. Isso combinava com aquilo em que ele se queria tornar. Nesta altura, também desenhou o brasão da Queens. Utilizou os signos do zodíaco de todos os 4 membros. 2 leões para Deacon e Taylor, um caranguejo para May, 2 fadas para si próprio, representando o Virgin. O brasão tornou-se um pequeno símbolo em que confiava. Seguia-o para todo o lado, como se protegesse a sua crescente coragem. Chegou então o momento que mudou tudo. Em abril de 1970, juntou-se a Brian May e Roger Taylor depois de o vocalista Tim Staffel ter abandonado a banda Smile. Freddie chegou com ideias a fervilhar dentro dele. Ele queria que a banda se chamasse Queen porque o nome soava ousado e cheio de vida. Ao início, Brian May hesitou, achando o nome demasiado arriscado, mas Freddie insistiu. Em breve, até Brian se encantou com ele. A 27 de junho de 1970, fizeram o seu primeiro concerto num evento de beneficência para a Cruz Vermelha da Cornualha. Algo se encaixou naquela noite. Os 3 sentiram-no na pele. Uma nova era tinha começado. No final de 1970, ensaiam num apartamento exíguo em Liverpool com o baixista Mike Gross.
Freddie surpreendeu todos ao pedir harmonias vocais complexas como as de Because, dos Beatles. Sonhava alto mesmo quando o espaço era pequeno. Em 1971, insistiu para que trouxessem John Deacon. John tinha uma mente orientada para a engenharia e Freddie acreditava que a precisão iria fortalecer o som da banda. No momento em que John se juntou à banda, a formação clássica estava completa. Os ensaios tornaram-se intensos e cheios de ambição. O Freddie pressionava bastante e essa pressão moldou a identidade da banda. O primeiro álbum dos Queen chegou às lojas a 13 de julho de 1973. Custou apenas 5.000 libras para ser produzido, e Freddie Mercury pagou metade com as suas próprias poupanças. Mesmo com todo este esforço, o álbum não teve sucesso de imediato. Depois, a BBC Radio. Passou os Seven Seas of Rye e, de repente, as pessoas começaram a ouvir. Freddie tinha discutido arduamente com o produtor pelo controle criativo. Ele queria que os Queen tivessem um som único, diferente de qualquer outro. Esta luta tornou-se uma lenda silenciosa, mostrando até onde ele estava disposto a ir para proteger o espírito da banda. Durante as digressões pelo Reino Unido, em 1973, Freddie ficou conhecido pelos seus hábitos nos bastidores. Pedia 24 rosas e um hobby antes de cada espetáculo. Os procuradores acharam que era demais, mas isso fez com que se sentisse preparado. Em palco, destruiu pianos durante Lira, chocando o público e consolidando a reputação de selvagem dos Queen. As pessoas começaram a aparecer não só pela música, mas pela imprevisibilidade do próprio Freddie. Ainda assim, a crescente fama teve um preço. No final de 1973, após um concerto em Liverpool, Freddie desmaiou de exaustão. Os médicos diagnosticaram-lhe uma tensão grave nas cordas vocais e alertaram-no para a possibilidade de pólipos. Ele descansou em segredo. Por momentos, pensou que a sua voz poderia falhar, mas continuou, mesmo quando deveria ter parado. O ímpeto dos Queen impulsionou-o, especialmente quando Killer Queen alcançou o top 20 dos US e provou que tinham algo de especial. Pouco antes deste sucesso chegar, Freddie deu outro salto criativo. Contratou uma harpista por 500 libras para ajudar a moldar o som de Killer Queen. Era algo invulgar para uma música rock, mas a harpa combinava perfeitamente com o ambiente de cabaré que ele imaginava. Chegou a usar maquilhagem ao estilo vaudeville para a capa do álbum, entrando novamente em conflito com o gosto mais rústico de Brian May. A tensão era palpável, mas o resultado foi inesquecível. Depois, em 1974, rebentou um escândalo quando uma modelo alemã divulgou fotos íntimas de um breve caso. Os jornais repercutiram a história de imediato. Freddie negou tudo publicamente, enquanto pagava discretamente 10.000 libras para que o caso fosse esquecido. A banda estava apreensiva, questionando-se sobre quanta confusão conseguiriam suportar, mas Freddie manteve a sua posição e concentrou-se na apresentação. Dentro do estúdio, os seus sonhos eram ainda maiores. Para o álbum Queen 2, ficou obcecado por uma pintura chamada The Fairy Feller's Masterstroke, de Richard Dadd. Ela inspirou-o a criar uma das faixas mais complexas que os Queen já fizeram. Pressionou os engenheiros para que adicionassem mais de 160 overdubs. A certa altura, o estúdio quase parou porque o trabalho era demasiado exigente e dispendioso. Mas Freddie não desistiu. Utilizou cravo, piano e mais camadas de voz para criar um mundo estranho e belo dentro de uma única música. Quase na mesma altura, canalizou os seus pesadelos de infância em Ogre Battle. Os gritos nesta faixa vieram diretamente do medo que carregava desde menino. Durante os ensaios, chegou a tentar cuspir fogo para o palco, o que chegou a chamuscar o cabelo de Brian May. A banda entrou em pânico. A música era alta, pesada e vibrante, mas também difícil de executar. Durante muitos anos, os Queen raramente a tocaram ao vivo. A sua saúde sofreu outro golpe em 1974, durante a digressão Share Heart Attack. Desmaiou em Nova York devido a uma mononucleose infecciosa combinada com cálculos renais. A banda teve de encurtar os seus planos nos Estados Unidos. Os médicos voltaram a alertá-lo, mas Freddie seguiu em frente sempre que pôde, chegando mesmo a cantar da cama do hotel. Foi um período difícil, mas o álbum já tinha catapultado os Queen para o sucesso internacional. O sucesso de Killer Queen provou que o seu alcance estava a crescer muito para além do Reino Unido. Os Queen entraram no Rockfield Studio, no país de Gales, a 24 de agosto de 1975, com uma ideia ousada que parecia maior do que a sala em que se encontravam.
Tinham apenas um gravador de fita de 24 canais, mas queriam um som que fosse muito além das suas capacidades. Assim, trabalharam arduamente até que a máquina quase parou de funcionar. Passaram quase 3 semanas a gravar Bohemian Rhapsody, cantando 12 horas por dia, criando mais de 180 camadas vocais usando apenas as suas próprias vozes. Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor continuaram a acrescentar harmonias até que as cassetes se tornaram tão finas de tanto serem manipuladas que o produtor Roy Thomas Baker disse que quase conseguia ver a luz brilhar através delas. Freddie recusou-se a usar sintetizadores porque queria que tudo soasse natural. Os engenheiros tiveram de emendar e voltar a montar pedaços de fita manualmente só para manter tudo unido. O trabalho parecia impossível, mas de alguma forma, a música foi crescendo gradualmente até se tornar um dos singles de rock mais complexos alguma vez feitos. Ainda assim, a música carregava mais do que técnica. A parte operática escondia algo pessoal. Freddie Mercury, nascido Farrokh Bulsara em Zanzibar, cresceu na Índia rodeado de orações zoroastrianas, expressões Gujarati e ritmos da música clássica indiana. Ao criar aquele momento operático, inseriu fragmentos desses sons da infância na melodia. Os ouvidos ocidentais nunca o captaram, mas a influência estava lá. E quando tocou a demo para os executivos da EMI, estes encararam-no como se tivesse trazido um enigma insolúvel. Disseram que era demasiado longa e demasiado estranha. Freddie bateu com a demo na mesa e disse que a compraria ele próprio se fosse necessário. Pouco depois, a canção esteve 9 semanas em primeiro lugar no Reino Unido e tornou-se um dos singles mais vendidos de sempre. Quando os Queen a apresentaram ao vivo no concerto de Natal do Hammersmith Odeon, em 1975, Freddie entrou em palco com uma camisola de alças branca, sentou-se ao piano e atirou-se para a parte rock, com uma explosão de headbanging que levou o público ao delírio. A intensidade dos movimentos deixava-o com dores no pescoço noite após noite. Ainda assim, ia aos bastidores, colocava gelo ao pescoço e regressava na noite seguinte com a mesma energia. A performance foi filmada e posteriormente utilizada no documentário Queen Rock Montreal, captando aquela mistura de graciosidade e força bruta que o tornou inesquecível. O videoclipe veio a seguir. Bruce Gowers filmou-o em novembro de 1975 por apenas 4.000 libras, concluindo tudo em 4 horas. A iluminação ousada, a famosa pose com batida constante, o boné de cabedal, as sombras andrógenas. Tudo isto gerou interrogações numa época em que os mídia não estavam preparados para imagens que fossem abertamente consideradas queer. A BBC hesitou em exibi-la no programa Top of the Pops. Os críticos acusaram a banda de promover a homossexualidade. Freddie ignorou a maior parte em público, mas em privado, apreciava o som. Mais tarde, Gowers afirmou que o vídeo mudou completamente a forma como a música podia ser promovida. Deu ao Queen uma aparência destemida, mesmo que isso significasse estar no meio da controvérsia. Logo após a música se ter tornado um sucesso, algo mais sombrio aconteceu. Freddie acabara de gastar 25.000 libras num piano Steinway feito à medida quando um músico de estúdio roubou as faixas vocais das gravações dos Queen. O ladrão pediu 5.000 libras para se calar. O Freddie pagou. Não queria escândalo nem fugas de informação. Aquelas gravações poderiam ter revelado músicas inacabadas ou sessões privadas que a banda nunca quis divulgar. A história permaneceu enterrada durante anos, sussurrada apenas por pessoas próximas da banda. A sua vida fora do estúdio ia muito além da música. Depois de um dia nas corridas de cavalos, Freddie deu uma festa em Munique que reuniu mais de 700 convidados. As histórias daquela noite parecem inacreditáveis. Um anão andava com cocaína numa bandeja de prata. A polícia encontrou vestígios de droga e fez uma rusga no local. Freddie escapou por uma porta das traseiras momentos antes de entrarem. Garrafas de cristal por todo o lado, janelas escurecidas, convidados vestidos de drag queen ou com roupas que mal podiam ser consideradas roupas. Era selvagem, imprudente e libertador. Munique deu-lhe espaço para ser ele próprio, sem o peso de Londres a observá-lo. Por volta desta altura, o seu relacionamento com Mary Austin chegou ao fim. Em 1976, durante um jantar em Kensington, contou-lhe que era bissexual. Ela mudou-se depois desta conversa e Freddie comprou-lhe um apartamento novo com dinheiro da sua editora. Mais tarde, deu-lhe Garden Lodge, a casa que mais amava. Os amigos ficaram chocados, mas Freddie dizia sempre que Mary era a sua única amiga verdadeira. Mesmo após o término da relação, ela continuou por perto.
Ela tornou-se o centro tranquilo da vida dele, enquanto ele explorava um mundo que o atraía constantemente para novos desejos e identidades. As suas noites selvagens moldaram mais do que a sua vida pessoal. Elas inspiraram canções. Em 1978, enquanto trabalhava no álbum de jazz, escreveu Don't Stop Me Now. A música surgiu de noites em clubes de Nova York que duravam até ao amanhecer, repletas de estranhos e amantes. Sentia-se à vontade com qualquer pessoa. Brian May admitiu mais tarde que invejava a liberdade de Freddie. As letras sobre atingir velocidades supersônicas e divertir-se muito não eram metáforas. Eram notas de diário escondidas por detrás de um piano veloz. A canção tornou-se um hino de alegria e prazer, algo que Freddie compreendia melhor do que a maioria. Mas a alegria não o protegeu dos problemas. Em 1980, lançou Love Kills para encobrir uma crise financeira que mantinha em segredo. Tinha investido num hotel em Zanzibar e perdido 100 mil libras. Para remediar a situação, vendeu parte da sua coleção de arte sem contar à banda. Deixou o mundo acreditar que tudo estava perfeito enquanto as suas finanças iam por água abaixo. Os sustos não paravam. Durante a digressão espacial de 1981 dos Queen, um espectador inconveniente em Milwaukee insultou-o com um termo pejorativo. Freddie perdeu a cabeça, baixou as calças e mostrou o rabo à plateia. Os jornais repercutiram o assunto de imediato. Os fãs discutiram a esse respeito. A banda ficou atônita. Depois disso, Freddie começou discretamente a fazer terapia para controlar a sua raiva. Viver com uma identidade secreta levou-o ao limite naquela noite. Em 1983, refugiou-se em algo que pudesse controlar. Passou quase 2 anos a produzir o seu álbum a solo, Mr. Bad Guy, em Munique. Escreveu todas as 11 canções e cantou cada nota. Tratou de toda a orquestração. Contratou os melhores músicos de estúdio e trabalhou com Reinhold Mack, mas manteve os Queen fora do projeto. O som repleto de sintetizadores chocou os fãs habituados às guitarras rock. Alguns críticos consideraram o álbum um mero artifício, mas ele mostrou até onde podia ir quando queria libertar-se das expectativas. Depois veio o Live Aid. A 13 de julho de 1985, os Queen fizeram um programa de 20 minutos que atingiu 1,9 mil milhões de telespectadores. Parecia um triunfo. E foi um triunfo. Mas, nos bastidores, Freddie debatia-se com uma grave tensão vocal. Injetava esteroides para manter a voz estável. Estas injeções mascararam também os primeiros sinais da SIDA, que começavam a aparecer como hematomas e infecções inexplicáveis. Escondeu tudo dos fãs e até da maioria dos membros da banda. O Live Aid tornou-se o momento em que a luz mais brilhante encobriu a sombra inicial da sua doença. 2 anos depois, conheceu Montserrat Caballé e criou Barcelona. Treinou durante meses para conseguir a mesma extensão vocal que ela. No dia da gravação, chegou de ressaca, ainda sob o efeito da noite anterior. Caballé observou usar o falsete, improvisar letras e rir-se dos erros. Beberam champanhe e criaram uma música que misturava ópera e rock de uma forma inesperada. Esta improvável parceria tornou-se um dos momentos mais surpreendentes da sua carreira tardia. Na primavera de 1987, Freddie recebeu o diagnóstico que mais temia, o VPMH. Ele manteve isso em segredo. Em 1989, surgiram lesões do sarcoma de Kaposi nos seus pés. Escondeu-os com botas personalizadas durante a turnê mágica. A sua resistência diminuiu. Os amigos aperceberam-se, mas não compreenderam. Fazia piadas sobre os males de uma estrela de rock para os acalmar enquanto guardava a verdade para si. Continuou a apresentar-se mesmo quando cada passo doía. Esta coragem impressionou aqueles que souberam a verdade mais tarde. Durante a gravação do Milagre, por vezes trabalhava numa cadeira de rodas. A sua dor aumentava, mas recusava-se a parar. Reescreveu a letra de Breakthrough da noite para o dia, preenchendo-a com subtis indícios de medo e mortalidade. A banda não viu o quadro completo. Viram apenas o seu humor e a sua determinação. Chegou a dizer que se apresentaria mesmo que estivesse numa cadeira de rodas, com 90 quilos. Ele estava a falar sério. A 24 de novembro de 1991, aos 45 anos, Freddie Mercury morreu no Garden Lodge em consequência de uma pneumonia brônquica causada pela SIDA. No dia anterior, tinha anunciado o seu diagnóstico por fax. Era a forma que encontrou de proteger a sua privacidade, mantendo o foco na sua música. Mary Austin e o seu companheiro, Jim Hutton, permaneceram ao seu lado. Após a cremação, Mary espalhou as suas cinzas num local secreto que só ela conhecia.
foi o seu último pedido. O mundo lamentou. Depois, veio o concerto em sua homenagem em 1992, em Wembley, que angariou 20 milhões de libras para instituições de solidariedade de combate à SIDA. Mas o momento ficou manchado quando Paul Prenter, antigo manager de Freddie, vendeu gravações privadas das festas de Mercury. As gravações expuseram cenas que chocaram os fãs e magoaram profundamente a banda. Ainda assim, o escândalo dissipou-se e o legado de Freddie ressurgiu através da música, 2 concertos e da crescente luta contra a SIDA. O seu testamento revelou mais uma surpresa. Freddie deixou 75% do seu patrimônio de 50 milhões de libras a Mary Austin. Quando os Queen venderam o seu catálogo à Sony por mais de 1 bilhão de libras, a parte de Mary aumentou para 187,5 milhões de libras em 2024. Isso fez dela uma das ex-parceiras mais bem-sucedidas financeiramente na história da música. O restante foi para a família dele e para alguns amigos mais próximos. Depois, outra revelação surgiu em 2025. Uma biografia afirmava que Freddie tinha tido uma filha em 1976. Era conhecida apenas por B, agora com 48 anos, a viver na Europa e a trabalhar na área médica. A sua história foi baseada em diários, cartas e no seu próprio relato. Não recebeu herança devido a cláusulas de privacidade no seu testamento. A notícia gerou debate, mas revelou um retrato mais complexo do homem por detrás da lenda. Desde 1992, o Mercury Phoenix Trust doou mais de 18 milhões de dólares a projetos de combate à SIDA em 57 países. Garden Lodge, a casa onde Freddie passou os seus últimos anos, foi vendida em 2024 por 30 milhões de libras. A venda marcou o fim de um capítulo, mas o seu legado continuou vivo através do fundo fiduciário, da música e das memórias que deixou.